Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, ok? E dessa vez a gente vai fazer a nossa autenticação no sistema, ok? Vamos criar os usuários, já criamos o usuário nesse caso, e a gente vai criar a nossa classe responsável por validar a autenticação no sistema, nesse caso para verificar se um usuário tem permissão, ok? Nesse caso tem autorização e permissão. Acho que eu estou a fazer uma confusão tremenda, mas tudo bem. A gente vai fazer a nossa classe aqui que é responsável por fazer autenticação no sistema. E depois vamos também criar um método que é responsável para validar se esse mesmo usuário tem permissão ou não. Ok? Acho que ficou muito mais claro agora. Então vou criar aqui uma classe em DAO, ok? Vou criar uma classe e essa classe eu vou chamar de autenticação, que é quando você entra no sistema e tem que validar a tua senha, validar as tuas credenciais se estão corretas ou não, você está aí a fazer uma autenticação. Então vou para aqui, vou chamar de autenticação, ok? Autenticação, ok? Vou chamar autenticação DAO. E a minha classe autenticação vai receber o usuário, nesse caso private final usuário, ok? Vou chamar o usuário DAO e aqui vou chamar usuário DAO, ok pessoal? Vou criar aqui vou fazer com que esse cara receba a instância do usuário, ok? Quando eu instanciar ele já está aí chamado. E vou criar aqui um método chamado login, ok? Então vou fazer um public, vai ser do tipo do usuário no caso, usuário, e vou chamar de login, por exemplo. E aqui vou receber os dados do login, eu vou chamar login DTO, ok pessoal? Então eu vou repetir. Então, esse DTO são os valores que vão vir do formulário. No formulário vai vir o username, vai vir o usuário e vai vir a senha. Então, vamos criar essa classe aqui chamado login DTO, ok? Então, vou chamar só login aqui, ok? Vou importar, ok? E aqui ele vai pedir para fazer a criação. Eu vou criar essa classe, deixa eu ver aqui, vou criar essa classe aqui vou criar um pacote, ok pessoal? Vou criar um pacote envio e vou chamar esse pacote de modelo, ok? Por causa considero muito essa classe mais relacionada à parte da visualização, então vou chamar aí mesmo de modelo. Eu poderia chamar talvez DTO, ok, ou input, mas para mim é um modelo até certo ponto, ok, vai ficar assim. Então vou chamar de DTO, ok, assim está melhor para mim, e ela vai conter dois atributos. Nesse caso vai ter o private string usuário, ok, que vai ser o usuário que vai vir do formulário, tem um private string e senha, ok? Então vou chamar os meus métodos gets e sets, ok? Só preciso dos gets e sets nesse caso. Deixa eu clicar à direita do rato, buscar os códigos e aqui vou adicionar. Então, ok pessoal, para mim até aqui ficou resolvido. Vou fechar e aqui vou chamar o DTO, ok? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir buscar esse usuário no banco de dados. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai chamar, vai tentar ir buscar esse usuário no banco de dados. Então, aqui eu vou chamar um usuário, ok? Vou chamar de usuário, ok? É igual e vou chamar usuário DTO. Então, vou chamar usuário DTO ponto buscar pelo user, ok? E aqui vou passar o login ponto usuário. Então a primeira coisa é quando a gente vier fazer um login, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir buscar
esse usuário no banco de dados, ok? Se ele encontrar o usuário, é porque existe. Se não encontrar, esse usuário não existe. Então, se ele não encontrar, eu vou dizer se o usuário que foi, nesse caso que você foi buscar, for igual a null, nesse caso, ou, por exemplo, se, por exemplo, se ele for igual a null, ou se o usuário, ok, ponto is estado, quer dizer, se o usuário for igual a null, ou o estado dele for diferente de verdadeiro, for diferente de true, for o contrário de true. Quando eu falo que for o contrário de true, estou a dizer se for falso, ok? Então nós temos usuários na nossa aplicação e ele não tem permissão para fazer login quando o estado dele é falso. Então já estou a validar aqui. Quando eu começar a fazer o login, esse é o método do login. A primeira coisa que ele tem que fazer é ir buscar o usuário pelo nome, aquele nome que a gente vai dizer. Então, se ele ir buscar e não encontrar nada, vai aparecer essa opção. Se ir buscar e encontrar o usuário e ainda assim ver que o estado dele é falso, também vai aparecer essa mensagem. Então, se ele não encontrar, eu vou fazer um return null. Quer dizer que se ele não me encontrar, me retorna null. E caso encontra, nesse caso, se encontrar, eu vou ter que ter aqui as condições. Se o usuário, ponto is, até não poderia, nem precisava mais usar, porque se ele passou lá em cima, passou nessa opção daqui, significa que é verdadeira, mas em todos os casos eu vou voltar a usar aqui por questões de mesmo só de confirmação. E, pessoal, vou dizer validar a senha, ou vou chamar de validar senha, é um método que eu tenho que criar, e esse método vai receber a senha, nesse caso, vai receber a senha do usuário, vai ser usuário.getSenha, e vai receber a senha do login, nesse caso que é login.senha, então, não, aqui set senha, get senha. Ok, pessoal? Então, essa é a forma de verificar. Então, esse método aqui, validar senha, é um método que retorna verdadeiro. Eu preciso criar, vou clicar aqui nessa lâmpada e vou criar esse método. É do tipo booleano, ele tem a senha, vou meter senha usuário, e aqui vou meter a senha do login, vou meter senha login, pessoal? Então, é uma comparação que eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Por exemplo, se você não usou a biblioteca do Spring Security para poder encapsular password, você pode simplesmente fazer isso. Retorna usuário, pode retornar senha senha usuário ponto igual, para fazer uma comparação se as senhas são igual, e aqui vai meter senha login, pessoal? Essa é a forma de você fazer uma comparação se você não usou o bcrypt, pessoal? Então vou meter aqui sem a utilização do Spring Security, então essa é a forma que a gente vai fazer sem a utilização do Spring Security. Agora, se a gente usou o Spring Security, a gente vai ter que fazer também de uma outra forma. Como é que vamos fazer? Vou copiar o mesmo método que está aqui, Isso aqui vou mudar o nome, pessoal? Sem segurança, por exemplo, ficar assim. E aqui tenho esse. Acaba me dando um alerta. Vou pôr em comentário, pessoal? Não gosto muito que a minha fica aqui com amarelos ao lado, isso me incomoda muito. Essa questão de aviso ou alerta me incomoda. Então fica assim mesmo. Pessoal? Então agora vou usar com o Spring Security, Vou criar aqui vou instanciar aqui um bcrypt, Vou chamar aqui o bcrypt, vou chamar o password encode, vou instanciar,
ok? E o que eu vou fazer? Ele tem um recurso chamado como é que é a pronúncia nesse caso? Inglês, faz isso. Vamos lá ver como é que é o nome. Acho que é matcher. English is very complicated for me until now, but anyway, never mind. Ok, vamos continuar, pessoal. Ok, então eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Esse método aqui do bcrypt, ela vai comparar a senha que eu estou a receber com a senha que está a vir do usuário criptografada. Então a minha senha que está a vir do formulário não está criptografada, mas ela ainda assim consegue comparar. Mas vamos dar aqui uma pequena olhada, que eu quero dar uma olhada no método. Ela tem aqui a senha, essa segunda que está aqui, a senha que não está criptografada e a senha criptografada. Então tenho que prestar atenção. Aqui no primeiro tem que ser senha login e no segundo tem que ser a senha do usuário, ok? Então essa é a forma que a gente vai usar para poder verificar se as senhas são iguais ou não. E caso as senhas sejam igual, eu já tenho aqui o que? O retorno do usuário. Então, se tiver tudo dentro dos conformes, simplesmente vou meter aqui retorna usuário, ok? Vai retornar esse usuário que está aqui, ok, pessoal? E aqui acaba dando de novo um erro, ok? Então vou fazer só um retorno geral do null também, ok? Então, pessoal, esse aqui é o nosso método para fazer o login no sistema, ok, pessoal? Então vamos criar só mais um outro método, ok? Que é o método para fazer autorização ou se tem permissão na aplicação. Já acabamos por criar o método de autenticação, que é o método de login. Agora vamos criar o método de autorização, se é que tem permissão. Então vou fazer um public, ok? Esse método public vou chamar aqui booleano e vou dizer tem permissão, por exemplo. Permissão, acho que pode ser. E ele recebe como parâmetro usuário. O que é que eu vou fazer? Vou fazer se, acho que eu vou pôr aqui, por exemplo, um try catch, ok, um bloco aqui, um try catch, e vou dizer já sou que eu vou dentro desse dar uma exceção, vou retornar um falso, ok, aqui vou criar um outro método privado, ok, vou chamar de void permitir, ok, por exemplo, e aqui pode ser permissão, tem permissão, pode ser. Esse método vai receber mesmo o usuário, ok, vai ser mais ou menos assim. E o que ele vai fazer? Ele vai analisar se o usuário ponto estado, ok, nesse caso pode ser até usuário ponto estado não. Vamos analisar usuário ponto get permission, pode ser, é igual, por exemplo, pode ser dessa forma, ou a gente pode fazer desse jeito. Podemos chamar aqui o perfil, ok, ponto, vamos chamar o admin, ok, e vamos dizer se é igual, e aqui vamos chamar usuário ponto get perfil, ok, e ele vai fazer uma comparação se a informação que está vindo do usuário é igual a esse. Então, se for igual, tá ok, mas a gente não quer verificar se são igual, nós queremos verificar se são diferentes. Nós temos dois perfis, temos admin e temos o padrão, ok, pessoal? Então eu vou negar, ok, vou negar. Quando não forem iguais, eu vou dizer que esse cara não tem permissão. Então aqui eu vou meter uma exceção para poder parar quando ele notar que esse usuário não tem permissão. Vou fazer aqui um new negócio exception, ok, e aqui eu vou dizer por exemplo, vou dizer que vou dizer sem permissão, por exemplo, permissão para realizar essa ação, ok, pessoal?
Então acabamos por criar aí a nossa classe que vai verificar. Mas ele dá aqui um erro porque ele diz que não conhece essa classe. Então vou criar logo essa classe aqui. Vou criar aqui dentro do modelo, ok pessoal? Vou chamar a classe de negócio exception e vai fazer parte do pacote modelo.exceção, ok? Vou meter um exception, modelo.exception. Essa classe vai estender o runtime exception, ok? Eu aqui gosto de chamar o construtor dele, ok? Vou chamar aqui a superclasse e vai receber a mensagem, ok? Então aqui eu vou ter um string mensagem, ok? Que é a mensagem que eu meti aqui. Eu meti essa mensagem que está aqui nesse caso, ok? Deixa eu importar, ok? Não. Deixa eu salvar. Ok, vou salvar, já salvei. Vou clicar aqui nessa bolinha, permitir para importar, importou. Então, essa mensagem que está aqui vai ser entregue aqui na super classe, nesse caso a classe que ela herdou, que é o runtime exception. Ok, pessoal? Então, quando for executada essa parte, ele vai entender que não tem permissão. Não tem permissão quando? Quando o usuário não é igual a admin. Se for padrão, vai dar exceção. E chama aqui a permissão, né? Poderia talvez fazer de uma outra forma, mas achei mais interessante fazer assim, ok? Para essa situação, em que você tem a permissão aqui. Ok, pessoal? Então, caso o usuário não tenha permissão, aqui vai gerar um exception, vai parar o programa. E como vai tentar parar o programa, para o programa continuar a funcionar, eu vou usar aqui um try catch para essas situações e vou chamar aqui uma mensagem do JOptionPane, ok, .show, ok, .message, e vou chamar esse cara que está aqui. Vou dizer, pode ser null, aqui é a informação é o e.getMessage, a mensagem é o que? Não tens permissão para realizar essa ação. E aqui vou dizer usuário sem permissão, ok pessoal? Vai ficar assim. Então a mensagem que vai sair aqui é essa mensagem que está aqui, que vai ser gerada, porque aqui, quando ele notar que tem um exception, que tem um erro, ele vai tentar parar, e quando parar vai pegar o erro daqui da exceção, ok pessoal? Então eu aqui vou fazer um return true, ok pessoal? Então caso você tenha permissão, no final de tudo ele vai retornar um verdadeiro. Essa é a forma que a gente vai usar para poder verificar, ok? Nesse caso já conseguimos tratar a parte de autorização e autenticação no sistema, ok pessoal? Ficou um pouquinho grande, ok? Preferi já juntar os dois vídeos para na próxima aula a gente começar a fazer o nosso formulário e fazer já a nossa parte de login. Nesse caso já temos tudo que é necessário para poder fazer o nosso formulário e partir para o login. Então, criamos aqui o nosso método login, ok? Primeiramente ele vai fazer uma busca do usuário. Depois de fazer uma busca, vai comparar se esse usuário é null ou se o usuário tem um estado falso. Se tem, vai retornar vazio. Se não, vai verificar se o estado é true e verificar se a senha está correta. E só assim é que vai retornar o usuário. Temos aqui a parte de cima de permissão, ok? Em que verifica se você tem permissão. Então, ele vem para aqui e verifica se a tua conta é igual a administrador. Se for diferente de administrador, vai gerar aqui uma exceção. E eu meti aqui esse try catch para poder tratar essa exceção, ok pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar de autenticação, ok? Então na próxima aula a gente vai começar já a desenhar o nosso formulário, ok pessoal? Então nos vemos na próxima aula. Até já.